e farei uma leitura dirigida, né, do texto. ah, Se vocês tiverem dúvidas, é só pontuar aí as dúvidas, tá? Eu vou usar em algum momento, se for necessário, a lousa aqui mesmo do Meet, porque eu estou no computador que não tem o Paint. Tem o Paint 3D, foi o que eu achei, mas não achei aquele Paint que eu uso tradicionalmente. Então estou usando. Professor, Oi? acho que o senhor pode acessar usando o Windows R MS Paint. É, todo Windows tem, na verdade. Eu acho que só não tem um aplicativo aí em algum lugar fácil. Ok, então eu teria que. Sabe no teclado Windows, a teclazinha do Windows, com a Isso, janelinha. isso. Windows R, aí vai abrir o executar. Ah, eu aperto Windows e R, isso? Isso, Ok. MS Paint. Ok, muito bom. Ok, De nada. muito obrigado. Então, pronto, agora eu fico mais confortável usando essa configuração. Ah, pois bem, eu acho que essa é a aula 19. É, aula 19, funções vetoriais. Vamos estudar essas funções vetoriais porque a gente vai usar quando estiver estudando funções de várias variáveis, vamos estudar a estrutura dessas funções vetoriais, tá? Então vamos lá. Eu fiz mais cedo, durante a tarde, eu fiz a leitura e eu passei, eu acho que menos de uma hora fazendo a leitura. Eu acho que a gente consegue fazer no tempo que temos a leitura, porque tem pouca coisa nova, sabe? Tem mais definições, estruturas talvez distintas, mas o cerne da coisa vocês já conhecem. Então vamos lá. Funções vetoriais. Eu vou fazer como faço corriqueiramente, fazendo a leitura, né, e pontuando aquilo que for de interesse. É, assim tá bom? Não sei. Assim, pontos. Então, funções vetoriais e curvas espaciais. Em geral, uma função é uma regra que associa a cada elemento de seu domínio um elemento de sua imagem. Uma função vetorial ou função a valores vetoriais é uma função cujo domínio é um conjunto de números reais e a imagem é um conjunto de vetores. Estamos particularmente interessados em funções vetoriais R, cujos valores são vetores tridimensionais. Isso significa que, para todo número t do domínio de R, existe um único vetor, V3, e aí ele coloca aqui V3 como sendo vetor de R3, né, denotado por RT. Se Ft, Gt e Ht são as componentes do vetor Rt, então f, g, h são funções a valores reais chamadas funções componentes de R e podemos escrever que Rt seria então a função em que suas componentes são f, g e h, ou podemos escrever que a componente na direção do vetor i é f, a componente na direção do vetor j, é g, e a componente na direção do vetor k é h. Né? Então, vamos para um exemplo. Ele dá aqui um exemplo de uma função vetorial em que a primeira componente é t ao cubo
a segunda componente é logaritmo de 3 menos t, e a terceira componente é raiz de t. Né? Então, as funções componentes são essas que foram ditas. Para a convenção usual, o domínio de R é constituído por todos os valores de t para os quais a expressão RT está definida. Então, significa que eu devo analisar as três componentes e verificar para quais valores as três funções estão definidas. Né? Então, para o ln, 3 menos t tem que ser positivo. Para o ht, t tem que ser positivo. E para o ft, t pode ser qualquer valor. Então, o que ocorre é que eu vou ter que considerar o domínio no intervalo 0t. Né? Porque 3 menos t tem que ser positivo, então t tem que ser menor que 3. Né? Positivo e menor que 3. Ele tem que ser positivo para que h esteja definida e tem que ser menor que 3 para que o g esteja definido. Né? E aí observem que, uma vez definida a função sobre essas características, a função f, g e h são funções que nós já conhecemos. São funções que nós já estudamos em cálculo 1. Funções, a princípio, reais, né, a uma variável real, e que estamos considerando como sendo as componentes de um vetor. Né? Então, essa assim que chamamos a função vetorial. Tá? Então já podemos começar, por exemplo, a estudar o limite de uma função vetorial. Então o estudo do limite consiste em saber sobre a existência do limite das funções componentes. Né? Porque se RT é uma função cujas componentes são f, g e h, então o limite de RT para t tendendo a A vai ser literalmente o limite da componente f tendendo a A, o limite da componente g tendendo a A e o limite da componente h tendendo a A. E, naturalmente, o limite vai existir. Eu vou dizer que o limite existe se cada um dos limites existirem, cada um dos limites componentes existirem. Né? Então, essa é a condição para que eu possa afirmar que o limite existe. O limite RT existe quando t vai para A, quando cada um dos limites existe. Né? E aí aqui ele faz um exemplo, então determine o limite de RT quando t vai para zero, em que RT é dado dessa forma. Observa que isso aqui é a forma, como posso dizer, vetorial, né, da função. Como é que retorna isso? Como é que desfaz isso? Eu acho que é Ctrl Z. Como é que desfaz isso, hein? Não, não, não. Olhe. Ah, ah, pois bem, está o texto inteiro. Eu não quero o texto inteiro, mas bem. Vamos deixar o texto assim, já que eu não sei desfazer. Então, a ideia é a seguinte. É porque até o leitor de PDF eu estou usando outro. Pois bem. Então, a função, eu quero calcular o limite de RT quando t vai para zero. Né? E a função está dada aqui de forma vetorial, na sua forma vetorial. Então, RT, a primeira componente é 1 mais t ao cubo, a segunda componente é t exponencial de menos t, e a terceira componente é seno de t sobre t. Né? E aí eu quero saber como calcular o limite de RT quando t vai para zero. Deixa eu fazer isso aqui, então, já que lá ficou confuso. Né? Eu quero calcular o limite de RT quando t vai a zero. E isso significa calcular o limite da função vetorial, que é... Deixa eu filar lá como é a função. 1 mais t ao cubo. 1 mais t ao cubo na direção i, mais t exponencial de menos t na direção j, mais seno de t quocientado por t na direção k. Tenho que calcular esse limite quando t
vai para 0. Aí observa que aqui, escrito dessa forma, fica bem natural, né? Porque eu tenho um vetor tridimensional. Então está aqui a primeira componente do vetor, a segunda componente do vetor e a terceira componente do vetor. Tem um vetor tridimensional e eu quero calcular cada uma das funções que são coordenadas da variável da primeira componente do vetor, da segunda componente do vetor e da terceira componente do vetor. Cada uma das funções componentes são funções contínuas, né? Porque em t igual a 0 os seus limites existem, né? A não ser essa aqui não é contínua em t igual a 0, né? Mas a gente sabe calcular esse limite, a gente sabe que esse limite existe, né? Ele assintota o 1, né? O limite para a primeira componente é 1, o limite para a segunda componente é 0, né? Porque a exponencial de menos t vai para 0, ela vai para 1, né? Então fica 0 que multiplica 1, isso aqui dá 0, e aqui dá 1. Então eu vou ter como resultado o vetor 1 na direção i, mais 0 na direção j, mais 1 na direção k. Então esse é o vetor que resultante do limite da função vetorial rt quando t vai para 0. Então, em t igual a 0, eu tenho o vetor 1, 0, 1. Né? Então, entendendo que a função vetorial é uma função que considera valores reais, né? Então, para t dentro de um subconjunto dos reais, eu vou associar para cada t um vetor, né? Que seria v1, v2, v3, vou considerar um vetor que está no R3. Né? E aí eu posso escrever isso aqui como sendo V1, que multiplica o vetor canônico I, né, que é o vetor 1, 0, 0, mais V2, que multiplica o vetor canônico J, mais V3, que multiplica o vetor canônico K. Tá? Essa é a estrutura que está sendo apresentada. Né? Pois bem, então podemos continuar. E aqui vem já de cara, a gente já sabe, né, o que significa ser contínua. É exatamente o fato de que cada uma das componentes tem que ser contínua e o limite de cada uma das componentes tem que ser tal, né, que se a gente considera, né, eu quero calcular o limite de RT quando t vai para A. O que é isto, né? Isso é o limite de f, onde f é a primeira componente de ft, quando t vai para A, na componente i, mais o limite de g de t, quando t vai para A, na direção j, mais o limite de fgh de t, quando t vai para A, na direção k. Mais alguém está entrando? Pois bem, então é natural que esse limite vai existir quando cada um dos limites dos componentes existem, e mais que isso, se você considerar o que seria RA, né? Então suponha que RA esteja definido, né? Suponha que RA está definido. O que é RA? RA é um vetor que vai ser vai ser f de A na componente I, mais G de A na componente J, mais H de A na componente K. Isso é exatamente quem é o vetor RA, né? Para t igual a A, esse é o vetor RA. Sabemos que a função é contínua, uma das condições para que ela seja contínua no ponto A é que ela esteja definida no ponto A. Então esse vetor ele tem que estar, o A tem que estar dentro do domínio da função, né? Então R de A esse vetor
ele tem que existir como imagem de A. Pois bem, cada um desses limites tem que ser exatamente o seu limite correspondente da componente. O que significa que o limite de f de t tem que ser f de A, o limite de g de t, g de A, e o limite de h de t, h de A. Logo, cada uma das funções componentes tem que ser contínua para que a função vetorial rt seja contínua. Né? Então, fica uma condição amarrada. Né? Então, a continuidade da função vetorial depende da continuidade das funções componentes. Então, está aqui. Ó, vemos que R é contínua em A se e somente se suas funções componentes f, g e h forem contínuas em A. Então, agora podemos seguir. As curvas espaciais e as funções vetoriais contínuas estão intimamente relacionadas. Suponha que f, g e h sejam funções reais contínuas em um intervalo i. Em seguida, o conjunto C de todos os pontos x, y, z no espaço, onde x é igual a ft, y é igual a gt e z é igual a ht. E t varia no intervalo i. Você pega o intervalo de variação e considera ali a primeira coordenada de um conjunto de pontos, né? Vai ser dado pelas imagens de f, a segunda coordenada vai ser dada pelas imagens de g e a terceira coordenada pelas imagens de h. Naturalmente, eu tenho aí o que seria a imagem do conjunto gerado pela função vetorial R. Né? Então, tem os pontos gerados por essa imagem. E o que é que acontece? Quando você faz isso, você imagina aqui do lado na figura 1, fica claro isso. Né? O vetor que você está definindo, o vetor ele define um ponto. Né? A gente pega no espaço, a gente considerando o espaço, dado um ponto P, a gente pode considerar aqui, dado esse ponto P, a gente considera que esse ponto ele tem coordenadas. A gente considera que esse ponto tem coordenadas. A gente considera a projeção desse ponto no plano e considera as suas coordenadas. Cada uma dessas coordenadas aqui, né, se esse ponto é um ponto que é imagem para algum t da função vetorial rt, então para algum t, as coordenadas aqui vão ser imagens. Né? Então, vamos considerar assim, eu tenho uma função f de t, eu tenho uma função g de t e tenho uma função h de t. Cada uma dessas funções são funções contínuas, considerando a priori que rt é uma função vetorial contínua. Né? Então, cada uma dessas funções f, g e h são contínuas. E o que significa que você pega o intervalo, dado o intervalo i, onde eu estou procurando t, quando eu pego a imagem f de t, eu vou ter um intervalo aqui. Na verdade é aqui, né? Estou considerando x, y, z assim, né? Então eu tenho um intervalo aqui que é a imagem de f de t, eu tenho um intervalo aqui que é a imagem de g e tenho um intervalo aqui que é a imagem de h. Né? Então o que acontece é que vai ter aqui um cubo, aqui, que é literalmente ele vem para cá, né? Não necessariamente um cubo, né? É um paralelepípedo, onde a curva, onde os pontos, né, RT estão bem definidos, porque estão definidos nessas imagens. Né? Então você considera o ponto P aqui, então aqui dentro eu vou poder desenhar um movimento em que cada ponto ele é um ponto imagem da função RT, e quando eu considero o conjunto desses pontos,
eu tenho que são pontos definidos. Isso aqui é uma função vetorial, então ela pega t, um número real, e transforma em um vetor, né, de R3. Pois bem, cada vetor ele define dois pontos, mas como estamos considerando o vetor na origem, então ele define um ponto, né? Então o vetor V, esse vetor V aqui, ele define o ponto P. Esse outro vetor define o ponto Q. Né? Então cada vetor, que é a imagem de RT, vai definir um ponto no espaço. E esse ponto no espaço, quando você olha, considera as componentes contínuas de uma função vetorial contínua, esses pontos no espaço vão gerar uma curva, que é exatamente a curva espacial, que, claro, vai ter que estar definida dentro desse paralelepípedo, onde as funções f, g e h estão respectivamente definidas, porque eu quero que as componentes do vetor RT estejam bem definidas, né? Então é uma condição de definição, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Pois bem, aqui ele não fala sobre isso, né? Mas é necessário que você tenha bem definido a função f, que está no eixo x, a imagem de f está no eixo x, a imagem de g está no eixo y e a imagem de h está no eixo z. Então essa curva aqui que ele está desenhando no espaço, ela está dentro de um paralelepípedo em que a função vetorial RT está definida, né? Então todos os pontos estão bem definidos, eu tenho vetores para cada um desses pontos. Então eu tenho que ter a função f, g e h definida dentro desse paralelepípedo, né? As imagens têm que estar dentro desse paralelepípedo. E como é que elas vão ser como posso dizer, computadas, né? Computadas olhando coordenada a coordenada. A primeira coordenada, imagem de f. A segunda coordenada, imagem de g. A terceira coordenada, imagem de h. Então, o que seria essa curva no espaço são esses pontos do vetor, dos vetores gerados por R. Ou a gente pode imaginar o seguinte, e assim fica bem interessante. A gente considera um eixo de referência e considera uma função vetorial RT, aí vou chamar aqui o ponto P seria o ponto inicial, tá? Então vou chamar aqui R de 0, é o ponto P, e eu considero agora um movimento no espaço do ponto P. O que significa isso? Significa que para cada ponto que eu considerar sobre a curva C, vai existir um vetor que é um RT para algum T. O que significa que quando eu olho para as coordenadas, desse ponto, essa primeira coordenada aqui é f de t, a segunda coordenada é g de t e a terceira coordenada é h de t. E para todo t, né, então considerando t no intervalo i, quando eu faço variar o t, eu vou fazendo p percorrer essa curva c. Né? Então aí eu digo então que a curva é suave se para cada ponto eu puder descrever uma tangente. A gente vai ver isso logo mais. Se eu puder descrever uma tangente, aí a curva vai ser suave se eu puder fazer isso. Né? Então, a relação entre função vetorial e curva é dada dessa maneira. Tá? Isso é para poder definir o que seria uma curva espacial. Tá bem? Então, uma coisa interessante é que a gente olha t como se fosse um parâmetro. O que significa isso? Para cada t eu tenho um ponto da curva. Para cada t eu vou ter um ponto sobre a curva, né? Que é exatamente o ponto que define o extremo do vetor RT. É exatamente esse ponto. Tá? Pois bem, então aqui tenho as equações paramétricas. O que são essas equações paramétricas? Dado a função RT, eu vou considerar as componentes 1t, 2 mais 5t, menos 1 mais 6t,
e vou considerar cada uma dessas componentes como sendo a equação paramétrica, a equação que parametriza a curva gerada pela função vetorial RT, ou a curva associada à função vetorial RT. Tá? Então vou dizer que as equações paramétricas elas vão ser quando você considera o x igual à primeira componente, o y igual à segunda componente e o z igual à terceira componente. Né? Então é bem mnemônico, né? Você define a função vetorial e associa a ela um conjunto de pontos que são os pontos extremais do campo de vetores, né? Dos vetores gerados não são campo de vetores, vetores gerados pela função vetorial. Né? Então é quase mnemônico isso. Né? Esse exemplo 4 é um exemplo bem importante, inclusive tem aqui uma aplicação para ela, para esse exemplo, né? Em que o DNA, né? Ele é uma dupla hélice. Tá? Então vamos ver aqui o que seria uma hélice. Né? Você considera um cilindro. Então, vamos entender mais ou menos o que é o cilindro fazendo o seguinte. Considere os eixos coordenados e considere aqui um disco centrado na origem. Quando você considera esse disco centrado na origem, os eixos aqui são x, os eixos são x, y, então eu estou no plano xy, significa que x² mais y² é igual a 1. Se eu considero que esse aqui tem raio 1. Né? Isso aqui é a circunferência de raio 1. Então, significa que x² mais y² é igual a 1. Aí o que eu quero agora criar uma coluna em que seja o transporte paralelo dessa circunferência em torno do eixo Z. Quando eu faço isto, então eu estou gerando aqui, para toda essa altura, eu estou gerando esse movimento, né, da circunferência para valores de Z de 0 até 1K aqui. Né? Então, para Z maior ou igual que 0, menor ou igual que K, eu tenho esse objeto aqui, que é uma superfície cilíndrica. Então, as coordenadas de um ponto qualquer aqui tem que satisfazer esta condição e esta condição. Mas observa que esta condição aqui é linear. Né? Linear. Basta eu determinar, por exemplo, que o Z, como terceira coordenada, ele é o próprio Z. E para as duas primeiras coordenadas, eu determino que x e y são tais que satisfazem essa equação. Né? Então, um ponto P qualquer ali seria x e y que satisfaz essa equação. E a terceira coordenada é z. Mas como é que eu escrevo isso sem usar, como posso dizer, sem usar as variáveis x e y, né? Dizendo então o seguinte: se x e y satisfazem essa equação, então é possível mostrar que existe um θ tal que x vai ser escrito como cosseno de θ e y vai ser escrito como seno de θ. Tá? Então existe um θ, que aí você pode variar o θ de 0 a 2π. Se você quiser unicidade, escolhe ou o 0 ou o 2π, né? E aí você vai ter a circunferência inteira sendo gerada para esse tal θ que existe entre 0 e 2π e que satisfaz essa condição aqui. Portanto, o ponto P ele passa a ter então as coordenadas cosseno t, cosseno de θ, seno de θ
e Z. Então aí temos os seguintes parâmetros: θ, que varia de 0 a 2π, eu vou tirar o zero aqui, de 0 a 2π, e o Z, que pode ser um número real, se você quiser um cilindro infinito, ou você quiser um cilindro finito, eu posso colocar ele de 0 a k. E quando você faz essa variação, então os pontos que estão, ponto P que está sobre o cilindro, tem essa condição aqui, né? Então o cilindro tem essa estrutura. Então está aqui, ele considera o parâmetro T, né? Como cilindro, né? E aí o que ele vai considerar aqui, essa aqui é a equação de uma curva sobre o cilindro, que ele vai chamar de hélice, essa curva, né? Porque o que é que acontece? Eu não sei desfazer isso. O que é que acontece? É que à medida que o ponto ele vai se movendo sobre a circunferência, a altura dele vai subindo, com a mesma velocidade com que ele se move sobre a circunferência. Então ele vai gerando uma hélice, isso é o que chamamos de hélice, né? Essa curva que gira e sobe com a mesma velocidade com que ela percorre a circunferência, ela sobe. E aí você considera, por exemplo, o intervalo de 0 a 1, de 0 a 1, o raio é de 0 a 1, né? Então ela vai subir de 0 a 1, nesse caso de 0 a 2π, né? Porque eu estou considerando aqui o t como sendo o argumento do cosseno, né? Então você considera o t de 0 a 2π, tá? E aí ela vai subir com a mesma velocidade que ela gira. Isso seria a equação de uma hélice, e seria uma curva sobre a superfície cilíndrica, né? E ela tem essa equação aqui, tá? Que é literalmente isso. Você escolheu esse z igual a t como sendo o mesmo argumento do seno e do cosseno. Ao fazer isso, você está determinando que a curva z vai subir com a mesma velocidade com que ela gira. Então ela vai dar uma única volta, né? Essa é a implicação é esta, que ela vai dar uma única volta, né? Então vamos desenhar essa curva aqui. Ela começa aqui e aí ela vai girando e subindo, vai girando e subindo, vai girando e subindo, vai girando e subindo, e significa que ela para aqui, né? Quando se você ela deu duas voltas, né? Mas aí ela seria mais comprida, né? Para dar uma volta só. Mas se isso eu considerando o z igual a θ, né? Tendo essa variação aqui de θ, que é de 0 a 2π. O k é 2π, essa altura aqui é 2π. Mas eu posso fazer ela com outras velocidades, né? Ela pode ser uma curva que gira muito rápido e sobe muito lento. Então posso, por exemplo, considerar cosseno θ, seno θ, e considerar o z como sendo θ sobre n. Considera aí um n bem grandão. Então significa que o z vai variar, vai subir muito lentamente. O que significa que eu vou dar várias voltas, aqui, vou ficar dando várias voltas até subir. Então tem várias maneiras de desenhar uma hélice, né? Sobre o cilindro, nesse caso o cilindro regular, né? Porque existem outros tipos de cilindros, tá? A gente vai ver, ou a gente já deveria ter visto, não sei, qualquer coisa a gente vê. Porque a gente pode definir cilindro de uma forma bem simples, assim. Você pega uma curva, isso pode ser bem simples. Você pega uma curva, por exemplo, uma parábola, e você define que o cilindro vai ser o conjunto de retas
conjunto de retas paralelas a uma reta dada. Eu pego aqui uma reta R e eu digo que o cilindro parabólico, definido por essa parábola gama, vai ser o conjunto das retas em vermelho, que são paralelas a R e que intersectam gama. Então isso significa que eu tenho um conjunto bem definido, né, de retas, né, em vermelho, 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 vermelho. Pronto. Eu tenho um conjunto bem definido de retas. Elas são todas paralelas a essa reta dada e todas elas intersectam a parábola. Observa que vai ter algum momento que eu vou estar com a reta aqui, ali do outro lado, né? E se agora eu desenhar a parábola de novo aqui, deixa eu ver se eu consigo. Se eu desenhar a parábola de novo aqui, olha o que é que acontece. Em qualquer seção que eu desenhar a parábola, ela vai ser um transporte da curva gama. Né? Então, em qualquer ponto aqui que eu desenhar a parábola, ela vai ter que ser um transporte da curva gama. Né? Isso é um cilindro, que é exatamente o transporte da curva ao longo de uma reta. Né? Observa que o que eu fiz aqui com o cilindro circular, eu peguei a circunferência e peguei uma reta aqui. E o que eu fiz foi transferir, né, transportar a circunferência ao longo da reta em vermelho, da reta R. Né? Então eu posso pegar qualquer curva gama para fazer isso. Então tem um cilindro parabólico, hiperbólico, tem os cilindros regulares. Né? O cilindro é uma coisa que a gente pode definir, dado uma curva, pegue ali uma reta que passa por um ponto daquela curva e agora transporte essa curva ao longo dessa reta. O que vai dar isso? Vai dar o conjunto de retas paralelas que intersectam a curva gama, né? E em cada transversalidade dessa superfície eu tenho a mesma curva gama. Né? Então, isso é a definição genérica de cilindro, né? que eu acho que, inclusive, deveríamos ter visto, ou vamos ver, não lembro. Mas, bem, vocês estão acompanhando? Ou não estão acompanhando? Não estão entendendo? Não estão entendendo? Como é que está sendo? Isso, Gabriel, exatamente isso. Se a gente considerar apenas funções lineares, a função RT seria uma função de R em RT, seria uma transformação linear de R em RT. Isso mesmo. Então tá tudo tranquilo aí? Tudo mó paz? Tem um aluno lá do primeiro período que fica me ensinando essas coisas. Mó paz. Pois bem. Então, vamos continuar, né? Continuemos, porque estamos em tempo. Eu acho que, infelizmente, não vai dar tempo de concluir tudo hoje, mas a gente avança no máximo que puder, né? São 8h50, dá tempo ainda. A gente ainda tem mais uma hora, né? Mais uma hora. Vamos lá, vamos seguir. Aí ele põe aqui como exercício, um exercício interessante, inclusive. Eu acho que quando eu fazia cálculo, eu achava esses exercícios bem capciosos, sabe? Eu ficava olhando assim, porque eu à época tinha pouca visão geométrica. Ganhei visão geométrica, naturalmente, tentando criar essa visão geométrica, né? Porque eu tinha pouca, então eu precisava dela como um artifício. É a ideia de você imaginar um cilindro sendo cortado por um plano. Se a gente pega um canudo e corta transversalmente com uma faca, a gente vai ter ali uma elipse, né? Como resultado. Não é isso? A gente vai ter uma elipse ali como a borda desse corte, que é exatamente essa curva C que é dada aqui, né? Então o que acontece? Eu te dou a equação de um cilindro que literalmente é você determinar como é que varia o x e o y. Então esse aqui é um cilindro regular, né?
E tem um plano. Eu te digo como varia o y e o z. Observa que o x eu não estou te dizendo como é que varia, né? Então o x ali está solto e no primeiro eu não digo como varia o z. O z está solto. É exatamente isso que faz com que nós tenhamos uma superfície tridimensional, porque eu estou te dando só a relação entre duas variáveis. A terceira variável fica livre. Então, isso, exatamente isso que faz com que a gente tenha uma coisa bidimensional. Né? Tanto o cilindro é bidimensional, quanto o plano que corta o cilindro é bidimensional. E está como uma entidade do R3. Né? A interseção de duas entidades bidimensionais pode vir a ser uma entidade unidimensional, como nesse caso a curva unidimensional, e o que você faz literalmente é determinar, por exemplo, como que as coordenadas satisfazem as duas equações. Né? Como já disse, você consegue parametrizar a equação do cilindro usando as coordenadas polares, que são essas coordenadas cosseno e seno, né? As coordenadas polares parametrizam o cilindro, e como no cilindro, aqui no plano, né, você tem que y é igual a z menos 2, ou z é igual a 2 menos y, então você tem que a terceira coordenada é 2 menos o seno de t, que é o y seno de t. E aí isso vai dar as três coordenadas. A primeira coordenada, cosseno t, a segunda coordenada, yt, e a terceira coordenada, 2 menos seno t. As duas primeiras coordenadas garantem que o ponto está no cilindro e a terceira coordenada garante que o ponto está no plano. Então, eu tenho aqui um ponto que está no cilindro e no plano ao mesmo tempo. Portanto, eu tenho a parametrização da curva C, que é essa curva aqui, né, que está no cilindro e no plano ao mesmo tempo. Tá? Então, espero que tenha ficado simples assim. Aí aqui, utilizando computadores, vocês utilizam computadores. Né? Nós não vamos ler. Retorcida, tá aqui a coisa do cilindro, né, que eu falei de uma forma mais geral, e tem outras interpretações que eles vão dando aqui, que vocês podem ler com mais cuidado depois. Isso aqui são exemplos que vão dando de curvas no espaço, tá? que podem ser bem interessantes. Se vocês tiverem um produtor de imagens tridimensionais, é bem interessante pegar essas equações que são dadas aqui nos exemplos e fazer, e plotar. Aí vocês vão vendo essas coisas sendo geradas. Aqui existe um potencial de manipulação razoável e seria bem interessante vocês testarem. Eu não lembro qual é o GeoGebra, eu acho que ele possibilita vocês fazerem isso. Tá? Então façam como atividade complementar. Figuras não orientáveis, tá certo. Então você está em maus lençóis, né? Porque figuras não orientáveis são difíceis de ver, inclusive, né? Então tem aqui alguns exercícios que vocês podem fazer. Ok, espero que até agora esteja ficando pelo menos visivelmente simples. Eu posso continuar? Ok, então vamos continuar. Essa parte agora, ela passa a ser uma parte mais elaborativa, sabe? A gente vai usar o fato de que sabemos o que é uma derivada e vamos tentar entender o que seria então a derivada de uma função vetorial, né? Uma vez que a gente sabe calcular a derivada de funções, né? Então é definida aqui a derivada de uma função vetorial como sendo esse limite aqui, que é o limite que a gente usa para funções, né? Só que aqui ele tem uma outra interpretação, né? O fato é que a gente está tendo... observa que dados dois pontos, né, P e Q, RT mais H menos RT seria exatamente essa secante. Você pega a curva C,
que é a curva parametrizada que é gerada por RT, pela função vetorial. Quando você pega aqui o ponto PQ, né, são dois pontos sobre a curva, e que eu faço exatamente RT mais H menos RT, isso vai dar uma secante à curva. Quando eu faço o limite de H indo para zero, o que eu tenho é agora uma tangente à curva no ponto P. Então a derivada da função vetorial num ponto T, ela é um vetor tangente à curva que tem a curva espacial gerada por RT, pela função vetorial. Né? Essa é a interpretação geométrica da derivada de uma função vetorial. Né? Então, em ordem, a gente pega a função vetorial, gera a curva espacial dos pontos que são o movimento orbital dos pontos dos vetores que são imagem da função vetorial. Então a gente pega aqui a curva C, é o movimento dos pontos extremos dos vetores gerados por RT. Eu pego dois desses pontos e gero RT mais H menos RT. Pois bem, quando eu faço o quociente disso por H e tomo o limite, isso vai dar a reta tangente. Aqui eu tinha secante em azul, eu vou ter agora a reta tangente em vermelho, que é o que nós interpretamos como sendo a reta que seria a derivada de R em T, no ponto T, e isso é um vetor tangente à curva C no ponto P. Tá? Então, essa é a interpretação geométrica. Aí o que acontece é o seguinte, se você pegar esse ponto, o RT a gente define como sendo não nulo, né? No ponto onde a derivada é não nula seriam os pontos regulares. Tá? Então, o vetor tangente a esse ponto, naturalmente para pontos que não sejam pontos estacionários, né? Você tem como definir o vetor tangente. No ponto estacionário, a derivada se anula, o vetor tangente naturalmente é nulo. Então, para RT diferente de zero, o vetor tangente unitário, que é definido dessa forma, isso é uma definição que tem que ser apreendida, porque a gente vai usar ela logo mais para definir outras coisas. Tá? Então, esse é um dos 3 vetores que nós vamos descobrir que estão associados intrinsecamente à definição da curva. Porque, observa, a gente tem 3 vetores no espaço, né? A gente considera aqui os eixos, né? X, Y, Z, temos 3 vetores no espaço. E se eu agora pegar uma curva, no espaço? Essa curva no espaço, essa curva espacial, ela pode ser definida como sendo a imagem, a curva parametrizada, né, por RT. De que modo? Ela é parametrizada imaginando as funções f, g e h para cada t como sendo as funções componentes de R, e eu uso então a parametrização x é igual a f, y é igual a g e z é igual a h. Usando esses parâmetros, eu construo as equações paramétricas da curva C. Pois bem, tendo essa curva C, agora eu descobri que se eu calcular para qualquer ponto a derivada da função vetorial, eu vou ter isso aqui como sendo um vetor tangente a um ponto P sobre a curva C. Logo mais, nós vamos observar que nós podemos calcular também um vetor normal. Um vetor normal. Temos aqui o vetor tangente. Nós vamos poder calcular um vetor normal que é dado em função das componentes da curva, intrinsecamente dado em função das componentes da curva,
Olha, T e N são dois vetores do R3. Tanto T quanto N são dois vetores do R3. Dados dois vetores U e V de R3, eu tenho como calcular o produto vetorial de U e V. O produto vetorial é um vetor do R3. E a gente viu como é que calcula esse vetor, que inclusive Gabriel ficou falando que era uma gambiarra, né? O cálculo vetorial. Pois bem, o fato é que, através dessa gambiarra, que é o cálculo vetorial, a gente define o vetor que é o binormal, que seria T vetorial N. E aí, com esses três vetores, T, N e B, a gente gera um conjunto intrínseco à curva. O vetor, eu vou escrever assim, mas observa que eles são ortogonais, esses aqui são ortogonais. Então, tenho três vetores ortogonais que são intrínsecos à curva e que definem de forma deliberada, assim, de forma consequente, né, como consequência disso, as características da curva. Inclusive, a gente tem como calcular a curvatura, a torção, usando esses três vetores. E esses vetores são chamados o triedro de Frenet. Triedro de Frenet. São os três vetores que são definidos intrinsecamente pelas componentes que definem a curva C, e esses vetores definem essas características da curva, né? E são esses vetores que determinam aí a forma como pontualmente a curva vai sendo gerada, né? Então, uma curva, por exemplo, que tenha essa característica, né, de ser uma hélice. Então, a gente observa, por exemplo, que ela tem a propriedade de que os pontos eles se curvam em algum momento aqui, né? Então, essa curva ela é uma curva que curva. Eu acho bonito isso, né? Uma curva que curva. O que é uma reta? É uma curva que não curva. Uma curva que curva é uma curva. Então, uma reta é uma curva de curvatura nula, né? Então, uma reta é uma curva de curvatura nula. Então, você pega uma curva que tem a curvatura não nula, essa curva não é uma reta. Tá? Não contém nenhum segmento, ela não é um conjunto é, que seja conexo por caminhos, por segmentos. Né? Então não tem nenhum segmento aqui. Para cada ponto, cada dois pontos que você considerar, aqui o triedro de Frenet muda completamente. Aqui não. Você considera um ponto qualquer aqui, você tem um triedro, e observa, eu pego outro ponto aqui, eu vou ter o mesmo triedro. O triedro de Frenet aqui é constante. E observa que aqui para qualquer ponto eu vou ter um triedro. Quando eu mudar o ponto, eu vou ter outro triedro. Né? Então, essa característica, né, desses três vetores que vão acompanhando de forma minuciosa a variação dos pontos sobre a curva e mostrando ali o que seria curvatura e torção, né? Isso nos dá uma série de implicações. Nós temos aí implicações diversas só por causa dessas consequências. Né? Mas vamos seguir a leitura. Adiantei um monte de coisa. Já vimos o que é derivada e um monte de coisa, mas vamos seguir com certa coerência. Né? Então, definido derivada dessa forma, a gente observa o seguinte, que a derivada da função vetorial nada mais é do que a derivada de suas componentes. Né? A derivada de RT é a derivada de suas componentes por observação óbvia, né? Por relação óbvia. Se a derivada é o limite desse quociente, basta observar que esse quociente, o que ele é RT mais H menos RT, vai ser FT mais H menos FT na primeira componente,
gt mais h menos gt na segunda componente e ht mais h menos ht na terceira componente. Então é a derivada componente a componente, como aqui está, né? Então não tinha como ser diferente. Se você considera uma função vetorial, considere suas componentes, assim como definimos o limite ele é componente a componente, as derivadas, por consequência, também são componente a componente. Então, o vetor que é dado como a derivada da função vetorial, ele é o vetor que tem como componentes as derivadas das componentes da função vetorial. Né? Então, é exatamente o que está aqui. E, naturalmente, dizemos que RT é diferenciável se as componentes forem diferenciáveis e com o mesmo tipo de diferenciabilidade. Né? Se eu tenho função que a função é f, suponha que ela seja duas vezes diferenciável, mas a função g só tenha uma derivada, então a função r só tem uma derivada. Se a função h não tiver derivada, a função r não tem derivada, porque eu tenho que ter derivada nas três componentes. Tá? Assim como o limite, a continuidade ela se dá pelas três componentes, a diferenciabilidade também. As três componentes têm que ser diferenciáveis para que RT seja diferenciável. Tá? Então, e aí segue naturalmente da construção da função vetorial, né? que as derivadas são as derivadas das funções componentes. Tá? Espero que tenha ficado claro. E aqui um exemplo, naturalmente é só calcular as derivadas, né? E encontrar o vetor que é o vetor tangente unitário, ou unitário tangente, que é dado pela derivada dividido pela norma da derivada. Né? Lembrando que aqui ele usa um traço só e eu uso dois traços. Né? Isso aqui é a norma canônica, que a norma seria a raiz quadrada do produto interno dos vetores. Né? Então, isso aqui é a norma canônica. Tá? Então, dado um vetor V, a norma dele é a raiz quadrada do produto interno de V por V, em que o produto interno, esse é o produto interno canônico associado à matriz de identidade. Né? Então, é a norma canônica usada. Aqui tem a hélice. Né? Determine as equações paramétricas para a reta tangente à hélice com equações paramétricas dadas. Isso aqui é uma outra hélice. Veja que a primeira hélice que eu mostrei lá, ela tinha como primeira componente cosseno t. Aqui eu tenho duas vezes cosseno t. O que significa isso? Significa que eu estou girando com uma velocidade diferente na componente x. Né? Então isso vai me dar um tipo de hélice distinta. Né? E aí o que eu posso... Está aqui a variação. Né? Então o que eu posso fazer para calcular a reta tangente no ponto... no ponto 0, 1 π sobre 2. Ele dá aqui o ponto. Né? Então, o que é que você faz? Calcula a derivada de cada componente. Calcula a derivada de 2 cosseno t. Calcula a derivada de seno t e a derivada de t. E aplica no ponto 0, 1 π sobre 2. Né? Então, significa que eu quero que... para qual t eu tenho esse ponto. Né? Esse ponto tem que estar sobre a curva, né? Antes de qualquer coisa. Esse ponto 0, 1 π sobre 2 tem que estar sobre a curva. O que significa isso? Significa que para algum t, para o mesmo t, nesse caso π sobre 2, o seno de t tem que ser 1 e o cosseno de t tem que ser 0. E isso acontece, né? Se z for igual a π sobre 2, o seno de t é 1 e o cosseno de t é 0. Então o ponto 0, 1 π sobre 2 está sobre a curva. Então, ponto satisfeito. Agora, dadas essas componentes, para qual t eu tenho que calcular a derivada? Para t igual a π sobre 2. Né? Então, eu calculo a derivada, coloco π sobre 2 e calculo a norma, né? Que ele quer a reta tangente. Né? Você calcula o vetor unitário naquela direção, né? Calcula o vetor naquela direção e calcula a reta tangente passa por esse ponto e é paralela a esse vetor, que é exatamente o vetor unitário tangente. Né? Você pega o RT e divide pela norma de RT, né? No ponto π sobre 2. Aí vai dar exatamente o vetor unitário, e aí você sabe
calcular, dado o ponto e o vetor que é paralelo, né? Como é que a gente calcula retas no espaço? Eu acho que eu mostrei isso, né? A gente pega assim, a gente pega é, dado um vetor, opa, dado um vetor V, aí eu quero, esse vetor gera um ponto P, né? Eu quero a reta que passa por o vetor pelo ponto P e que seja paralela a o vetor U. Como é que eu faço isto? Eu quero que seja paralelo ao vetor U, né? Então vou considerar, eu quero calcular essa reta aqui, né? Ela é paralela à reta gerada pelo vetor U. Como é que eu calculo isso? Eu considero as somas. Observe que se eu pegar o vetor que é a soma de um múltiplo de U com V, vai dar sempre um ponto sobre essa reta aqui, né? Então você pega aqui um múltiplo, aí quando você somar, vai dar um ponto sobre essa reta, né? Então você pode escrever assim, que é V mais UT, né? Ou você pode escrever VT uh, hum, assim funciona, né? Isso aqui funciona. Porque é exatamente um vetor que passa pelo ponto P e que é paralelo a U, né? Exatamente isso. Então, é o que ele gera aqui, né? Um vetor que passa pelo ponto 0, 1 π sobre 2 e é paralelo ao vetor menos 2, 0, 1. Né? Então, ele multiplica o vetor por t, menos 2, 0, 1, e soma o ponto P. Né? Isso vai dar exatamente as equações x igual a menos 2t, y igual a 1, z igual a π sobre 2 mais t. Né? Que é o ponto que passa. Essa aqui é a equação da reta que passa pelo ponto 0, 1 π sobre 2 e é paralelo ao vetor menos 2, 0, 1. Tá? Pois bem. A derivada segunda, o terceiro, o quarto ou quinta, é dada pelo mesmo modo. É só calcular de novo as derivadas das componentes. Né? Como tinha falado, se você tem a primeira componente com duas derivadas, a segunda com duas derivadas, a terceira com duas derivadas, a primeira derivada naturalmente vai ser a primeira derivada de cada componente, a segunda derivada de cada componente, a terceira derivada é a mesma coisa e assim por diante. Né? As regras de derivação para funções vetoriais elas são equivalentes às regras de derivação para funções reais, como tínhamos visto, só que com alguns detalhes, com alguns mimos, vamos deixar assim, com alguns pequenos detalhes interessantes. A soma é natural porque a derivada é aditiva, né? Ela é linear. Então a soma em homogeneidade tem que ser satisfeita. O que ocorre agora, não sei se vocês lembram, é que quando a gente multiplicava a função u, a função f, a função. Quando a gente pegava uma função e multiplicava por uma constante, lambda f de x, a derivada disso era lambda vezes a derivada de f. Né? O fato é que agora a multiplicação seria a multiplicação por uma função que é diferenciável por um vetor. Eu chamei de f, eu chamei de f barra. Pois bem, mas o que é isso? O que é isso? Isso é multiplicar a primeira componente por f, a componente i, e depois multiplicar a segunda componente por f, g,
na direção J, e depois multiplicar a terceira componente por F, H de T na direção K. Pois bem, então significa que a derivada disso aqui é a derivada de cada uma desses termos aqui, só que a derivada desses termos aqui são funções reais. Cada um desses termos aqui são funções reais, então a gente usa a regra do produto. Então é literalmente a derivada f barra vezes f mais a derivada de f vezes f barra. E aqui a derivada de f barra vezes g, mais a derivada de g mais f barra. Isso aqui é a primeira componente. Aí depois vem a segunda componente e a terceira componente. Quando você escreve componente a componente, vai observar exatamente esse comportamento aqui. Que você vai ter a derivada de f multiplicando u mais a derivada mais f multiplicando a derivada de u. Né? Porque já que é componente a componente aqui, né? Isso aqui, ó, é a derivada de f barra multiplicando u. E aqui é a derivada de f, a derivada de u multiplicando f. Né? Então é por isso a soma. E aqui é a soma. Né? Você faz isso componente a componente e vai ter literalmente essa terceira propriedade. Essa quarta propriedade aqui é o fato de que isso aqui é o produto que o livro chama de escalar e eu chamo de interno, né? Produto interno. Isso aqui é uma propriedade que ele demonstra aqui, tá? É literalmente o fato de que a gente está usando o produto interno canônico, né? Então o fato é que ele acaba sendo, ele é bilinear. Ele é linear em cada uma das componentes. E como você aplica a derivada é linear, então ela vai ser aplicada na primeira entrada, somado a ela aplicada na segunda entrada. É literalmente isso. Ó. Você imagina isso aqui como se fosse um par. U, V. U é a primeira coordenada, V a primeira entrada, a segunda entrada. Então vai ser a derivada aplicada na primeira entrada, aí aplica o produto interno, mas a derivada aplicada na segunda entrada e aplica o produto interno. É exatamente isso. Né? Aplica o produto interno, a derivada da primeira entrada, mas aplicando o produto interno à derivada da segunda entrada. Né? Então isso mostra... isso inclusive é uma forma de verificar como é que é a derivada do produto interno. Né? Então a gente verifica, por exemplo, que por causa dessa forma a gente consegue calcular a derivada do produto interno. Se você pega T de V, T de UV, T de UV, como sendo o produto interno de U por V, então a derivada de T dessa aplicação aqui vai ser 2 vezes UV. Isso aplicado em UV. Né? Por quê? Porque vai ser a derivada da primeira entrada aplicada em V, então é UV, mais a derivada da segunda entrada aplicada em U, então é VU, ou seja, é UV de novo. Então daria 2 vezes UV, a derivada. Né? Então é uma forma de entender como é que é a derivada do produto interno, o produto interno visto como uma função. Né? E aí quando você analisa a derivada do produto interno de funções vetoriais, RT interno VT, aí isso vai ter que dar a derivada de R, a derivada de R interno V mais R interno a derivada de V. E aí, por que a gente pode calcular a derivada aqui, né, no produto interno? Porque isso aqui é um vetor. Isso aqui é um vetor. A gente já viu que esse vetor R' T, né, ele é a derivada de F na direção I, mais a derivada de G na direção J, mais a derivada de H na direção K. Né? Então, como é um vetor, a gente pode calcular o produto interno. Né? Então, está tudo bem definido, está tudo muito bem ajustado. Né?
E tem aqui um detalhe agora sobre o produto vetorial, né? Esse cambalacho, né, Gabriel? O produto vetorial, ele satisfaz as mesmas características do produto interno. Por quê? Porque a gente pode analisar o produto vetorial como sendo, é, a princípio, né, um pseudo-determinante. E o determinante ele é um operador alternado, linear alternado. Então ele tem essa característica de ser linear entrada a entrada. Assim como o produto interno, ele é linear entrada a entrada, portanto, a gente tem as mesmas características do produto vetorial que o produto interno. Né? As mesmas a derivada satisfaz as mesmas propriedades. Quando a gente olha agora a composição, porque a gente olhou aqui o produto, né? Quando a gente olha agora a composição, é só usar a regra da cadeia. Ele coloca aqui literalmente como uma observação, é só usar a regra da cadeia, né? Porque como é que ficaria? Vamos ver como é que ficaria. Se eu uso a composição, então se eu considero, por exemplo, uma função f til, né? Uma função de i em r, uma função real, e aí eu considero agora a função rt, né, que é uma função também de i, mas em R3. Na verdade aqui vai ser a função ft vai ser uma função de i em j, que é um subconjunto de R, e aqui eu vou colocar rt de j em R3, né, para poder ter a composição. Né? Quando eu olho a composição, R f barra f tilde t, o que significa isso? Eu estou pegando um número que está em i, estou pegando um t que está em i, levo por f em j e levo por r em R3. A composição faz isso, né? Então agora, quando eu vou calcular a derivada disso aqui, eu tenho que observar que o que eu tenho é a composição de componentes. A primeira componente vai ser f composto com f barra de t. A segunda componente é g composto com f barra de t. E a terceira componente é h composto com f barra de t. Então, quando eu calculo a derivada é derivada de componente a componente, cada componente eu uso a regra da cadeia. Né? Porque isso aqui é composição, composição e composição. São 3 composições. Então, a derivada disso aqui nada mais é do que a derivada de r em t aplicado em f barra, que multiplica a derivada de f barra. A f barra linha. Né? Então, em alguns momentos eu uso DRDT, outros momentos eu uso linha, né, para simplificar a notação. Porque aqui seria literalmente a derivada de f aplicada em f barra vezes a derivada. Vamos ver como é que ficaria, né? Aqui ficaria a derivada, usando as componentes, ficaria a derivada de f aplicado em f barra vezes f barra linha, primeira coordenada, mais a derivada de g aplicado em f barra vezes f barra linha j, mais a derivada de h dt aplicado em f barra vezes a derivada de f barra linha k. Observa que cada componente está multiplicado pela derivada de f. Então, posso pôr em evidência. Então, fica aqui df dt aplicado em f barra i mais dg dt aplicado em f barra j mais dh dt aplicado em f barra k vezes f. Isso aqui é multiplicação por escalar, vezes a derivada de f'. Isso aqui é um número, né? É um escalar. Pois bem, então isso aqui é um vetor. E esse vetor é exatamente a derivada de r
dt aplicado em f barra de t. Por isso usar a regra da cadeia, né? Então fica bem nítido o que é, né? E aí temos todas as regras de derivação. Então fica bem nítido como fazer e o que é que cada coisa representa, né? Então vamos seguir. E aí já podemos ir para integrais. Eu acho interessantíssimo. Isso é um capítulo em que ele define a função, ele vê limites, derivadas, integrais e aplicações. Eu acho isso muito fantástico. Mas bem, a integral é o mesmo que foi feito para a derivada. Por quê? Porque a integral é um limite. A integral é um limite. Então, como eu estou fazendo o limite componente a componente, e naturalmente a função vetorial vai ser integrável se a integral de cada componente existir. Então, se cada componente for integrável, né? E naturalmente aí surge a definição de integral e como calcular a integral da função vetorial. Você calcula como a função vetorial é um vetor que tem as componentes como funções contínuas, né? Se for uma função RT for contínua, porque para ser integrável tem que ser contínua ou limitada, contínua e limitada no intervalo AB, né? Então F tem que ser contínua, G tem que ser contínua, H tem que ser contínua e limitada. Então todas as funções componentes têm que ser integráveis para que R seja integrável. E a integral vai ser um vetor, né? A integral vai ser a integral de cada componente, então vai ser um vetor, né? Isso é uma coisa interessante de observar, que a integral é um vetor. E aí quando você calcula sim, interessante isso, é que quando a gente calcula a derivada, a gente pega a curva, né? Pega uma curva C, pega um ponto sobre a curva, e aí pega aqui a função RT, a gente encontra que a derivada é um vetor tangente à curva, R'T. Quando a gente integrar isso aqui, a gente tem que encontrar R de T. Quando integrar R', tem que encontrar R, né? Então a integral de R' vai ter que ser esse vetor aqui. A integral deste vetor tangente vai ter que ser o vetor que gera o ponto. Ou seja, o vetor que gera a órbita. Então fica tudo fechado. Se você pega um campo de vetores, quando você calcula a integral desse campo, você obtém a órbita dos pontos, em que para cada um daqueles pontos eu tinha o vetor tangente à curva, né? Fica tudo fechadinho, né? Tudo se combina, né? Pois bem, então a integral está bem definida assim, dessa forma. E aí você já tem aqui mais uma penca de exercícios para fazer. E teria agora o comprimento de arco e curvatura. Eu acho que eu vou concluir exatamente com isso, para não ficar uma coisa muito extensa, né? Mas bem, então o comprimento de arco, ele é definido na seção 10.2, é um capítulo que nós não vimos, tem uns detalhes que são vistos lá, mas podemos ver como definição, tá? Então podemos considerar o comprimento de curva, o comprimento de arco, como sendo a integral de A a B do que seria a diferencial. Você pega uma curva parametrizada por ft e yt. Então o comprimento de arco numa curva plana, o comprimento de arco ele é dado pela integral de A a B da raiz quadrada, ou seja, nesse caso seria da norma do vetor derivada, né? Então, como está aqui, ó. Eu falo e aparece. Então, se você tinha uma curva em R2, então eram dois vetores e J, é natural que que a norma da derivada tivesse duas componentes. Se você agora está no R3, vão ter três funções componentes, então vão aparecer três derivadas aqui, né?
Lembrando que cada componente é uma função paramétrica, né? Então, quando eu considero a equação paramétrica da curva, eu considero cada função como um parâmetro, ou seja, x, y e z, e claro, todos a variável t, né? E o que eu faço é calcular a norma da derivada ou do campo de vetores de A até B, né? Isso vai dar o comprimento da curva. É, e aí ele mostra aqui como fazer isso, né? A gente imagina assim: eu quero calcular o comprimento de uma curva, eu quero calcular o comprimento de uma curva, e o que eu faço é pegar, dados dois pontos, eu pego o segmento poligonal que liga esses dois pontos. E aí vou fazendo isso para outros pontos. Pois bem, a ideia é que quando eu pego aqui o ponto P e o ponto Q, né, eu quero calcular o comprimento dessa curva aqui. E isso em algum momento eu vou trazer o ponto P para o ponto Q, né? Eu vou pegar uma estimativa calculando a diferença de P por Q, usando as coordenadas, vou calcular a diferença de P por Q, e depois eu vou chegar a pegar P e levar para Q, né? Porque eu quero que seja uma coisa contínua. Nesse ponto, eu vou chegar ao fato de que eu vou querer calcular a norma do vetor P. Porque aqui eu iria calcular a norma de P menos Q, a norma de P menos Q, que é o comprimento em vermelho, mas aí depois eu vou calcular o limite de quando P vai para Q. Esse limite vai ser exatamente a norma da derivada de T, lembrando que R de T é igual ao ponto P. Né? Então esse limite aqui é o comprimento em azul. Esse é o ponto desse comprimento que estava aqui. Agora eu estou calculando aqui o que seria a unidade. Né? Então lembrando assim, eu quero calcular o comprimento de uma curva que é parametrizado por tais funções. Pois bem, o que é que eu faço? Eu calculo a norma da derivada, que é uma coisa pontual. Então, para cada ponto, eu vou ter uma intensidade, né, que vai variando ao longo da curva, e essa unidade, a norma disso, quando eu integro para o intervalo em que a função está definida, a norma disso vai me dar o comprimento, ou seja, quanto de. Uh, se eu pegasse isso aqui e transformasse em uma reta, né? Então pego aqui de A a B, isso aqui seria o comprimento que eu estaria calculando. Isso aqui é o comprimento que eu estou calculando quando eu faço essa integral, né? Porque eu estou pontualmente calculando uma intensidade no ponto, e aí vou variando isso. Quando eu somo essas variações pontuais, é como se eu estivesse calculando aqui pequenos comprimentos, que quando somados vai dar o comprimento de A a B esse A e esse B aqui são os tempos, tá? Não imagine isso aqui é um comprimento L, né? Então, ou seja, o tempo variando de A até B. Então, quando eu faço o tempo variar até B, eu estou somando comprimentos tais, aqui na curva C, né? Estou somando comprimentos tais que completam esse segmento L. Né? Então, pontualmente eu tenho esses comprimentos, né? Que são a norma do vetor velocidade. Que, claro, que varia o ponto, varia o comprimento do vetor velocidade, né? E essa variação vai me dar exatamente o quanto eu percorri ao longo da curva. Então, quando eu estou com um comprimento, como isso é infinitesimal, né? Então eu estou calculando essa variação infinitesimal, e daí o cálculo da integral, né? De calcular essas coisas, esses comprimentos infinitesimais, dando o comprimento da curva. Então a forma geométrica de entender seria essa, e a forma algébrica
é essa aqui, né? Que a norma de RT é dado por esse número aqui, né? Onde x, y e t são as equações paramétricas que definem a curva, tá? Pois bem, então dado o comprimento de curva, a gente pode definir o comprimento de curva como sendo uma, uma unidade. Eu acho que assim fica claro. Você define o comprimento de curva como sendo uma unidade que padroniza o que seria a forma de variação dos pontos sobre a curva, né? Então, a gente pode mudar a parametrização e dizer que, ao invés de usar o parâmetro regular, a gente usa como parâmetro a função de arco, de comprimento de arco, que é dada pelo comprimento de curva, né? Então, quando a gente faz essa outra variação, a gente ganha uma uniformidade de representação. Tá? Então, é uma forma de, como posso dizer, de medir a curva sem, sem depender das formas com que eu estou representando os pontos. Porque dado uma curva, né? Dado uma curva, eu posso usar para o mesmo referencial, eu posso usar funções vetoriais diferentes. Eu posso ter uma função vetorial definida em vermelho, posso ter uma função vetorial definida em azul. Posso usar funções vetoriais diferentes, mas a curva é a mesma, né? Então, o que significa isso? Que eu posso usar parâmetros que me dão os pontos em vermelho e parâmetros que me dão os pontos em azul. Para não ficar dependendo de parâmetros, eu vou e defino um parâmetro que é dado pela variação do comprimento da curva. Então eu pego uma certa unidade e determino agora uma forma de calcular a coordenada do ponto dependendo do comprimento do arco gerado pela própria estrutura da curva. Então isso independe de parâmetro. E quando eu faço isso, eu agora estou com um parâmetro que vai variar com uniformidade, porque depende como posso dizer, da forma com que a curva está sendo construída e não da forma como eu represento os pontos, né? É uma forma diferente de analisar a estrutura da curva, né? Então, em vez de olhar para os vetores em vermelho e em azul, eu olho para o vetor em verde e ele em algum momento vai gerar os pontos que o vetor vermelho e azul geram, mas de forma uniforme e independente dos parâmetros vermelho e azul, né? Então, essa parametrizar pelo comprimento de curva, pelo comprimento de arco, é a forma em que você ganha essa uniformidade. Então, se define as coisas agora sem precisar estar dizendo que para esse parâmetro é assim, para aquele parâmetro é assado, né? Então você tem uma única maneira de definir, por exemplo, curvatura. Quando você define a partir do comprimento de arco, você tem uma forma uniforme de definir curvatura, né? Ah, que eu tô quase acreditando que talvez seja mais interessante. Ah, não, já está aqui, né? A curvatura dada pela variação da tangente pelo S, né? Então, isso é muito, muito, muito fácil de entender quando a gente analisa uma função a uma variável. Então, pego aqui a curva, pego o vetor tangente, e aí eu determino, por exemplo, que esse vetor tangente é a primeira derivada, né? Então, a curvatura para uma função de uma variável é a segunda, é dada pela o módulo da segunda derivada, que vai me dizer exatamente como é que esse vetor tangente está mudando. O quão rápido ou quão lento o vetor tangente está mudando. Então, é exatamente o quão rápido ou quão lento eu estou variando a angulação das tangentes, né?
Isso me diz o quanto a curva. Se eu pego uma curva linear, a curvatura é zero. Mas se eu pego uma curva quase linear, em algum momento ela vai deixar de ter curvatura zero e significa que o vetor tangente ele varia. O vetor tangente passou a variar, então ela tem curvatura. Né? Então, quando a gente vai para uma curva tridimensional, usa a mesma ideia, só que agora usa como uniformidade a variável que é a, a função st, que me dá o comprimento de arco para a variação de t naquele intervalo. Né? Então eu estou usando agora como parâmetro o S. O S agora é o parâmetro da curva. A curva parametrizada pelo comprimento de arco, eu tenho essa uniformidade na curva e calculo a derivada da tangente, do vetor tangente, em relação a essa uniformidade. Isso é a curvatura. Então, eu defino a curvatura como sendo a norma da variação do vetor tangente com relação a, ao parâmetro de comprimento de arco. Né? Então, essa seria a forma 1 de analisar. Tem aqui uma segunda forma, que você olha a curvatura como sendo a norma da derivada, ou seja, a variação do vetor tangente, que é unitário, né? Quocientado pela variação do vetor velocidade. Né? Então, essa seria uma outra forma de ver a curvatura. Né? O que significa curvatura? É exatamente aquilo que eu tinha analisado aqui. É o quanto, dados dois pontos, né? Dados dois pontos, é o quanto variou esse vetor tangente. Isso pode ser identificado como a curvatura. Qual é a variação desses vetores tangentes? Né? Quando a gente analisa os vetores tangentes com relação a um eixo de referência, o que a gente vai fazer é calcular o ângulo entre esse vetor e o eixo de referência e o ângulo entre esse vetor e o eixo de referência e comparar esses dois ângulos. Né? Então, observa que o ângulo alfa é maior que o ângulo θ, né? O que significa que eu estou crescendo. Se eu tivesse no outro ambiente, né? Então, se eu tenho essa variação e agora pego a referência, eu tenho aqui um ângulo que eu posso calcular aqui, né? E tenho esse outro ângulo alfa aqui. Então a gente pode observar que agora aparentemente o θ é maior que o alfa, né? Então a gente tem está decrescendo, né? Então, ou seja, a curvatura ela está relacionada à variação do vetor que é tangente ao ponto, a curva num certo ponto, né? Então, o vetor unitário tangente, ele intrinsecamente traz a curvatura. Então, você lembra que eu falei que tem um triedro, né? Tem um vetor tangente unitário, tem um vetor normal e tem um vetor binormal. Vimos que a curvatura no ponto S é dado pela diferencial de t ds. Ou a gente pode calcular a curvatura no ponto T sem usar o parâmetro, o comprimento de arco, como sendo a norma, né? Então, a norma da derivada do vetor unitário quocientado pela norma do vetor velocidade. São coisas diferentes. Lembrando que o vetor tangente unitário, o vetor tangente unitário, ele é dado pelo vetor para cada tempo. Ele é dado pelo vetor velocidade quocientado pela norma do vetor velocidade. Ele é um vetor unitário na direção da velocidade.
O vetor tangente unitário é dado por essa equação. Quando você calcula a derivada disso aqui, tem que calcular a derivada disso aqui. Né? Tá? Então, tem que usar posso dizer, regras diretas, né, de derivação para calcular a derivada disso aqui. Então, a derivada do vetor tangente, né, ela está diretamente relacionada à curvatura. Então, ou seja, direto ou indiretamente, você tem o seguinte, que essa equação me diz que a norma da derivada do vetor tangente é igual à curvatura que multiplica a norma do vetor velocidade. Né? Então, isso aqui depende de t, isso aqui depende de t, todo mundo depende de t. Então, essa equação me diz que a curvatura, né, ou seja, quanto mais rápido o vetor tangente para uma variação pequena da velocidade, quanto mais rápido o vetor tangente mudar de angulação, mais rápido, maior a curvatura. Né? Então a curvatura é um fator de proporcionalidade entre a norma do vetor tangente unitário e a norma do vetor velocidade. A curvatura é definida como sendo esse fator de proporcionalidade aqui, né? Que é diretamente proporcional. A norma do vetor tangente unitário e a norma do vetor velocidade são diretamente proporcionais. E essa constante de proporcionalidade chamamos de curvatura. Então, dessa forma, ao analisar esse tipo de estrutura, nós temos muito bem posto aí como é que a gente vai estudar funções de várias variáveis, porque os gráficos de funções de várias variáveis são superfícies no espaço. E a gente vai precisar, para simplificar a análise, observar curvas sobre essa superfície. Por isso que a gente precisa estudar funções vetoriais. Porque a gente vai, quando for olhar para funções a várias variáveis, vamos observar derivadas direcionais, que são derivadas sobre uma curva seccional que pertence à superfície. Né? Então a gente vai estar lá calculando, por exemplo, quando for definir curvatura, a gente precisa saber como é que calcula a curvatura de uma curva para poder calcular a curvatura de uma função, né, de uma superfície. Tá? A curvatura de uma esfera, por exemplo, né, de um sólido, de uma superfície, da superfície que seria o bordo de um sólido. Né? Então a gente precisa ter essa ideia de como é que tratam as funções vetoriais para poder entender como é que trata das superfícies e coisas do tipo. Pois bem, eu vou concluir por aqui a exposição e abrir para as dúvidas de vocês. Então, digam aí. Gigante, o que é gigante, menino? O que é gigante, Gabriel? Que não entendi. Ah, ok. Muitas derivadas. É. Deu para vocês acompanharem a leitura? Foi muito rápida. Ok. Amanhã à tarde eu ainda vou estudar o que é que eu vou gravar. Né? Amanhã à tarde eu vou gravar aulas. Eu gravei aulas semana passada, eu não pus porque eu estou sem acesso às aulas. Né? Não, semana passada eu não gravei porque eu estava sem computador. Eu gravei na semana anterior do feriado e não postei porque eu tô sem acesso aos arquivos que estão no computador. Mas quanto antes eu vou tentar ter acesso a esses arquivos para poder postar as aulas que foram gravadas e eu vou dar continuidade às gravações.
O que aconteceu é que a minha placa-mãe queimou. A placa-mãe do computador, né, do PC, queimou. Aí eu estou usando o notebook, que é também é um notebook de trabalho, né? Então ele é menos robusto, no sentido, é, ah, ele é tecnológico, mas ele é menos impactante, vamos assim dizer. É menos versátil. E com o PC eu sentia mais, assim, tinha mais espaço, né, para fazer mais coisas. Mas aí eu já estou, é, como posso dizer, remediado. O computador já está remediado. Ele está só esperando chegar o órgão para poder fazer o transplante, né? E, e aí, enquanto lá, eu vou ficar meio fora de eixo, né? Por algum tempo. Vou ficar aí. Mas nada que não possa ser remediado, né? Espero que tenha sido uma exposição que vocês possam ter aproveitado. Vou postar o quanto antes essa aula, que foi gravada, né? E amanhã à tarde vou gravar aulas sobre séries e possivelmente sobre alguma coisa que esteja relacionada à continuidade ou conclusão desse capítulo, e alguma outra coisa que eu estou achando que a gente precisa ver em algum momento, os tipos de coordenadas que podemos definir e as consequências dessas definições. Porque aí fica muito fácil quando a gente for para funções de várias variáveis, vai ser mais ou menos isso que vimos aqui nas funções vetoriais. A gente vai ver consequências das definições porque a gente já sabe tudo. A gente já sabe como calcular limite, o que significa ser contínuo, derivada. A gente só tem alguns detalhes aqui ou ali, mas no geral as definições são bem equivalentes às definições que já foram feitas, e aí surge quase que naturalmente essa geometria diferencial feita para superfícies no R3 surge com uma certa naturalidade quando a gente considera um conjunto de funções que consideramos no cálculo, né? Então fica bem interessante. Vamos ver, sim, o gradiente, o, o, o vetor gradiente. A minha ideia é a gente fazer todo o livro. Eu não sei se eu vou ter gás para fazer, porque eu vou ter que fazer muitas aulas extras, né, para poder ver todo o livro. E porque aí tem coisas bem importantes no livro que eu acho que está depois do capítulo de integrais, que é o capítulo em que mostra ali o teorema da divergência. É um teorema muito importante. A gente precisa ver esse teorema. E se a gente não vê em aula síncrona, vou mostrar em vídeos, né, para a gente poder ter um curso completo, né, e vocês poderem estudar, assim, ter, ter tido a experiência de ter feito um curso de cálculo completo, teoricamente, para que vocês possam depois aprender as coisas que mais interessam, ou dar continuidade aos estudos, né? Mas bem, vamos ficando por aqui. Já está, já está um pouco avançada a hora e vocês me entregam a prova na próxima semana, né? Amanhã faço as gravações, posto os vídeos e na próxima quinta damos continuidade. Então, boa noite e até lá.